Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, onde toda quarta-feira a gente realiza a nossa gira virtual aqui nesse canal. Eu sou o Gleison, estou aqui com a Dilson para a gente iniciar nessa noite de hoje essa gira. Boa noite, Gleison. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar a nossa gira? Vamos sim. Então, mês novo, outubro. Sim. Gira bastante especial. Deixa só a gente fazer uma explicação antes, né? Hoje, uma gira de esquerda, uma gira de Exu e Bombogiras que a gente costuma fazer na última semana do mês. Porém, com as comemorações da Ibejada, a gente resolveu comemorar a Ibejada na última semana do mês e iniciar esse mês com a gira de Exu. E lá no final, como a gente tem 5 giras virtuais esse mês, 5 semanas, a gente volta novamente aí com o calendário da última semana sendo gira de esquerda, né? Então, hoje, gira de Exus e Bombogiras, que eles sejam bem-vindos. Vamos Sempre. iniciar, então. Vamos sim. Por favor, a prece. Agradecemos essa feliz oportunidade na noite de hoje de receber esses guardiões com ensinamentos, com muita luz, para que todos nós que aqui estamos possamos receber essa bênção. Pai amado, tu disseste quando houveste 2 ou mais reunidos em teu santo nome, tu estaria presente em espírito e verdade, é confiante nas suas santas palavras, estamos aqui mais uma vez reunidos para realizar essa gira virtual. Agradecemos essa oportunidade com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Epa babá, Oxalá. Epa babá. Eu vou te pedir para fazer a proteção da casa. Então, vamos aproveitar essa gira de Exu, pedindo aos guardiões da casa que possam fazer a proteção física e astral do Templo Escola Pai João de Aruanda e também a proteção de todos aqueles que estão aqui reunidos conosco nessa noite, que eles possam receber também essa bênção e proteção dos Exus e Bombogiras. Laroie Exu, Exu Emojubá. Vamos lá? Qual o fundamento que você trouxe hoje para a gente? Qual o ensinamento que a gente tem? Então, ainda fechando o mês passado, né, a gente teve segunda-feira, né, no dia 30 de setembro, o dia de São Jerônimo, que na Umbanda, em muitos templos, muitas casas, é sincretizado com Xangô. Então, hoje a gente vai falar de Xangô e o sincretismo religioso, né? Então, ou seja, nesse dia de São Jerônimo, nas religiões de matriz africana, foi sincretizado com o orixá da justiça Xangô. Não foi o único santo a ser sincretizado com Xangô. Nós, por exemplo, comemoramos o dia de Xangô nos festejos de São João, né? Lá em junho que a gente fez aqui a gira de Xangô. Mas é comum esse sincretismo mudar de estado para estado, né? O sincretismo religioso é um processo cultural que envolve a fusão de diferentes crenças, tradições e práticas, resultando em uma nova doutrina religiosa ou expressão cultural. Ou seja, sincretismo é a absorção de um sistema de crenças por outra religião, né? Isso ocorreu, por exemplo, quando o cristianismo absorveu conceitos das religiões pagãs na Europa, moldando-os de acordo com os da Igreja Católica, numa tentativa de facilitar a propagação da religião cristã no continente europeu. O sincretismo nas religiões de matriz africana foi herança dos nossos antepassados africanos, que, proibidos de cultuar seus próprios santos, né, os orixás, os negros escravizados identificavam nos santos católicos as características que julgavam parecidas com suas divindades, podendo, dessa forma, cultuá-los sem represálias por parte dos seus senhores. E São Jerônimo foi sincretizado, então, um dos maiores e mais importantes orixás do panteão africano, Xangô, o quarto alafim da cidade-estado de Oió, né, na África. O termo alafim refere-se a um rei, sendo que Oió
era um poderoso reino iorubá localizado no atual território da Nigéria e do Benin, né? Alafim é traduzido como Senhor do Palácio de Oió, um indicativo do poder do Alafim em seu reino. Então, Xangô, a gente sabe que alguns orixás, algumas entidades na África, essa ligação Orum, que é o mundo dos deuses, e Aie, que é a terra, ela existia, era permeada uma com a outra, existia uma complexidade que era quase que a mesma coisa. Então, Xangô foi um rei encarnado, né? Então, esse orixá se torna orixá, mas antes rei de Oió, o Alafim de Oió, como a gente fala, né? E aí, quando a gente fala de sincretismo, o orixá Xangô foi a primeira divindade iorubana a chegar ao Brasil com os escravizados. E tem até culto com o próprio nome em Pernambuco, né? Então, a gente tinha o culto Xangô, né? Assim como a gente tem Umbanda, Candomblé, tem o Xangô mesmo, o Xambá, o Batuque, né? São várias as religiões de matriz africana, e Xangô significa Senhor do Fogo Divino ou da Justiça Divina, como a gente fala. Já São Jerônimo nasceu em Estridão, atual Croácia. Não se sabe a data exata do seu nascimento, estima-se que seja por volta do ano de 347. Chamado pelo Papa Dámaso para ser seu secretário particular, Jerônimo foi incumbido de traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Nesse trabalho, dedicou toda a sua vida. Deve-se a ele a primeira tradução da Bíblia para o latim. Traduziu os evangelhos do grego e o Antigo Testamento do hebraico. O conjunto final de sua tradução da Bíblia em latim chamou-se Vulgata e tornou-se oficial no Concílio de Trento. Até hoje, a Vulgata, embora revisada, é o texto oficial da Igreja na língua latina, né? Logo, aquele que traduziu as leis de Deus foi aqui sincretizado com o orixá Xangô, orixá da justiça e das leis divinas. Então, por isso se deu esse sincretismo. Hoje, no nosso fundamento, nós aprendemos como se deu o sincretismo religioso nas religiões de matriz africana. Caô Cabecilê, a gente saúda Xangô, né, apesar da gente comemorar, no nosso templo a gente comemorar lá em junho, a gente tem que fazer essas referências que em alguns estados se comemorou Xangô na segunda-feira passada, né? Então, essa referência a gente queria trazer, e trazendo também uma explicação com relação ao nosso sagrado, né? Então, assim, a energia é a mesma coisa. Quando a forma que a gente cultua é diferenciada. Então, muitas casas você vai chegar, vai ter imagem dos santos, outras não vão ter imagens, né, disso? Então, assim, você vai chegar lá, você vai ver a imagem de São Jerônimo, e as pessoas falam, ali é Xangô. Né? Outra casa você vai chegar, você vai ver o guerreiro Xangô, rei de Oió, com o Oxé, que é o espado, que é o machado de dois gumes, né? Que é uma relação africana. Então, a forma de cultuar é diferenciada, porém o sagrado é o mesmo, a energia é a mesma, a energia orixá é a energia cósmica. Então, esse ensinamento de hoje quis trazer exatamente esse respeito que a gente tem por toda a tradição de diversas outras casas. Apesar da gente não fazer esse sincretismo, comemoramos, sim, sempre, dentro de uma data religiosa do sincretismo. Né? Certo? Certo, salve Xangô. Salve Xangô, Caô Cabecilê. Para mim é uma honra, né, filho de Xangô? Bom, é isso. E o texto? Bom, a gente sempre relaciona os textos que a gente traz para complementar algo que a gente está trazendo de fundamento. O fundamento traz algo, uma ideia, à luz da Umbanda. E o texto é algo que foi escrito para que a gente consiga falar mais sobre o assunto, aprofundar mais sobre o assunto que a gente está falando. Xangô, orixá da justiça. Xangô, energia que traz essa força de justiça. E o texto de hoje faz uma pergunta, né? O que é ser justo na sociedade? Né? A importância do valor justiça para a cidadania é enorme, para o convívio social, especialmente para aqueles que detêm algum tipo de poder e responsabilidades em decisões que afetam a vida de outras pessoas, como os pais em relação aos filhos e os professores em relação aos seus alunos.
Ser justo na sociedade é um valor fundamental para a convivência pacífica e próspera entre as pessoas. A justiça é uma virtude que se manifesta na prática social e que deve ser baseada em uma crença racional. A vida em sociedade, seja em grandes cidades ou em pequenas comunidades, depende da justiça como valor fundamental. Uma sociedade sem justiça tem poucas chances de prosperar, o que exige de todos discernimento e sensibilidade. Como ser justo com os outros? Como respeitar seus direitos? Quais são esses direitos? E os meus direitos, quais são? A dimensão legal da justiça tem grande importância para qualquer cidadão, porém, a dimensão ética da justiça é ainda mais importante, justamente por tornar possível a avaliação crítica de certas leis, de forma a permitir que um cidadão ou um segmento da sociedade possa perceber distorções ou privilégios para alguns, geralmente minorias em detrimento de outros, geralmente maiorias, né? Os critérios fundamentais para a compreensão ética da justiça são a igualdade e a equidade. Igualdade significa que todas as pessoas têm os mesmos direitos. Já a equidade estabelece a igualdade respeitando as diferenças, pois em grande parte das vezes as pessoas não se encontram em posição de igualdade, nascendo sob diferentes talentos, em diferentes condições sociais, econômicas, físicas, que devem ser consideradas para que a justiça seja verdadeira. O que é ser justo, então? Para Aristóteles, justo é o homem que cumpre e respeita a lei. Porém, com tudo que já foi dito aqui, podemos ampliar esse conceito ético. Uma pessoa justa nada mais é do que um sujeito que sabe olhar os outros a partir de uma perspectiva muito mais humana e empática. Ou seja, não está preocupada em encontrar erros, mas sim em ajudar outras pessoas a se tornarem mais justas consigo mesmas, passando a viver uma vida mais plena. Como diria o próprio Aristóteles, não é a justiça que faz os justos, mas os justos que fazem a justiça. Uma pessoa justa é civilizada em palavras e ações e reconhece que as diferenças de perspectiva ou de crença não impossibilitam que haja genuína bondade e amizade. Aqueles que praticam a justiça não terão desejo de ferir-se uns aos outros, mas sim de viver em paz. A pessoa deve amar a benevolência. As pessoas que amam a benevolência não julgam, elas manifestam compaixão pelos outros. Elas são gentis, amáveis e honradas. Elas tratam todas as pessoas com amor e compreensão, a despeito das características como raça, gênero, filiação religiosa, orientação sexual, situação socioeconômica. Elas são pessoas elevadas pelo amor divino. E que assim seja. O texto de hoje nos fala um pouco dessa justiça. Justiça em sociedade, o que é ser justo na sociedade? O que é olhar o outro com justiça, sem julgamentos, né? Isso é muito importante, né? É isso que traz o nosso texto de hoje. Ótimo, Gleice, muito obrigado. E, como é gira de Exu, quando te apresentou o seu João Caveira. Oh, que bacana! Sim. Então, vamos chamá-lo, né? Laroê, Exu é Mojubá. Tá. Portão de ferro, cadeado de madeira. Portão de ferro, cadeado de madeira. Laroê, Laroê, seu João. boa noite. Boa noite. Como está, filho? Estou ótimo. Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a essa gira virtual. Fico feliz que estão aqui nesse momento em que a gente para fazer algumas reflexões sobre a nossa vida, principalmente aquilo que foi falado hoje com relação à nossa vida em sociedade. Às vezes, nosso comportamento de terreiro precisa ser replicado e repassado para a sociedade como um todo. Sociedade
é o modo em que a gente vive e convive com o outro. Isso é viver em sociedade. Hoje vocês estão falando de justiça. Exus, Pombogiras são chamados espíritos de lei, aqueles que vêm para o cumprimento das leis divinas. Ah, Exu vem punir, vem perseguir, vem julgar alguém? Jamais. Ao contrário, Exu age pela ética. Então, não vem para julgar o certo, vem para que o ensinamento seja que no convívio social, no modo de vida que você tenha, você possa caminhar no caminho do bem para se beneficiar na sua evolução moral e espiritual e beneficiar a sociedade como um todo, quando crescemos e evoluímos como humanidade. Quando a gente fala de justiça, de cobra, ser justo, a gente está falando de uma coisa muito importante, filhos. A gente está falando de um sentimento esquecido que é chamado benevolência. Benevolência nada mais é do que poder ser mais tranquilo e menos julgativo, não julgar as suas falhas e as falhas do outro, como se você não fosse falho. Ser benevolente para consigo é importante. É saber que a condição humana nos coloca numa condição de falhas. Então, eu preciso ser benevolente comigo e não ficar me culpando, me punindo e, às vezes, me mutilando por essas falhas que, como humanos, temos. Então, preciso ser muito benevolente com minhas falhas, entendendo que estou numa caminhada de aprendizado. Benevolente com o outro é tão importante, porque a gente aprende sempre a ver as falhas do outro, a estar em julgamento o tempo inteiro. Vou dar um exemplo. Quando alguém lhe faz algo, a gente não quer justiça. A gente busca punir o outro. A benevolência nos ensina que não podemos punir o outro por suas falhas. Temos que dar a oportunidade da reparação da falha do outro. Isso é ser benevolente. Isso é o exercício do perdão. O exercício do perdão, ele se dá quando a ferida é sanada. E para ser sanada a falha do outro, eu preciso permitir que ele tenha a oportunidade de reparar. Mas a primeira coisa que me vem à cabeça é punir. Se me fez dessa forma, vai pagar com a mesma moeda. É a mesma frase que se repete há séculos e séculos. É o olho por olho, dente por dente. Isso a gente aprende desde cedo. O meu direito é também fazer o mesmo que o outro está fazendo de errado. Esse é o teu erro, quando não bota a benevolência como fator principal da justiça. Por isso Xangô, por isso essa divindade, por isso essa energia fala de justiça divina. Por isso o machado corta por dois lados. Por isso não existe dois pesos e duas medidas. Pois todos os envolvidos precisam reparar seus erros em evolução moral e espiritual. Ser benevolente é um ensinamento maior que o Cristo veio dizer sobre amor a si mesmo e ao próximo. Ele dizia com palavras simples: seja benevolente com suas falhas, se ame.
Aproveite a oportunidade desta vida para corrigir seus erros em amor, sem se punir. Ele diz: amai o teu próximo, assim como tu estás sendo benevolente com as tuas falhas, dizendo: amai o teu próximo como a ti mesmo. Nessas palavras simples, bonitas, é o maior mandamento que ele veio nos ensinar como humanidade. Então, viver em sociedade, ser justo na sociedade, passa pelo exercício da benevolência, o exercício do não julgamento. É difícil falar de justiça e não julgamento, mas justiça não é punição, não é julgar. Justiça é reparar para que todos estejam bem socialmente. Quando você falha nas leis da sociedade, você vai ser ali determinado a uma punição, pelo menos assim deveria ser. Você é retirado da sociedade para repensar o seu erro e novamente ser inserido, depois de um determinado momento, nesta mesma sociedade que você, por não cumprir as leis, prejudicou. E aí é a hora da reparação. Infelizmente, a justiça dos homens, os mecanismos são distorcidos. Como eu disse, a punição é o mais importante, e não a reparação. A justiça divina, a reparação é o mais importante. Por isso não existem juízes. A justiça divina. A justiça divina se dá naturalmente pelas leis que regem o universo. Dentro de um caos que o universo existe, existem regras, existem leis, e essas leis sempre ajustam a todos para que haja uma boa convivência. Esse é o ensinamento de hoje. Essas são as palavras que precisamos acolher e da nossa melhor convivência com os outros. Respeitar passa por ser benevolente. Amar passa por ser benevolente. A caridade passa por ser benevolente. Senão eu fico escolhendo a quem eu amo, eu fico escolhendo a quem eu presto ajuda e caridade, eu fico escolhendo com quem merece justiça, quem merece punição. Ou seja, sejam benevolentes para consigo e para com os outros, e entenderão a justiça de Xangô. Que assim seja, e nessa noite de hoje vocês possam ter compreendido que viver em sociedade dá trabalho, pois todos aqueles que convivemos somos humanos falhos em crescimento e aprendizagem. E que assim seja. A diversidade de todos nós, o amor e compreensão para tudo. Graças a Deus. Laro Exu, Exu, Mojubá. Fiquem com Deus. Graças a Deus. Nossa Deus, vamos lá, vamos dar prosseguimento. Agora nós vamos fazer a prece de cura e vibração pelo nosso hospital espiritual Boa Esperança. Então, eu peço a todos que se concentrem para que a gente possa trabalhar com essa energia e que ela chegue a todos que necessitam. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando nesse momento suas legiões de trabalhadores de cura do Templo Escola Pai João de Aruanda. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores e confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações no passado. Esclarecendo os que desejarem conhecer tuas glórias e assistindo a todos que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade,
estende tuas mãos advosas em socorro daqueles que necessitam de tua bênção. Que através de tuas equipes consoladoras, teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda, o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto os desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Faz a fluidificação da água para gente? Faço sim. A gente sempre pede nessa quarta-feira que as pessoas tenham à mão um copo com água ou mesmo uma garrafinha que possa ser utilizada durante toda a semana, né? E que você possa impor a sua mão sobre esse copo ou garrafa, que é nesse momento que a gente pede a espiritualidade possa depositar nessa água todo o bálsamo que necessitamos para o nosso corpo e para o nosso espírito. Em especial hoje, pedimos a esses Exus e bombogeiras que possam aqui depositar nessa água que necessitamos. Graças a Deus. Eu vou te pedir mais uma vez para explicar sobre nossa caixinha virtual de prece. Caixinha virtual de prece. O formulário que tem a descrição aqui embaixo do vídeo, o formulário onde você pode pedir prece para você ou para um ente querido, seja ele vivo, encarnado, ou aqueles que já estão no plano espiritual, os mortos, os desencarnados. Ali nesse formulário, você preenche todos os dados, e é nesse momento aqui na gira que a gente pede para que a espiritualidade, juntamente você, em vibração, possa emanar energias através da prece para aqueles nomes que ali estão nesse formulário preenchido. É isso. Vamos lá? Vamos então fazer a nossa oração pela nossa caixinha de prece. Senhor Jesus, pedimos que entre no coração e na alma dos nomes que estão nas caixinhas virtuais de prece. Tu conheces muito melhor a todos e que todos conhecem a si mesmo. Derrama então o teu amor no coração e na alma daqueles que aqui fazem suas súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem sós, abandonados, rejeitados, conceda-lhes, mediante o teu amor regenerador, uma nova consciência do seu valor como filhos. Senhor Jesus, a ti entregamos os nomes que aqui estão e agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos para os nossos informes? Vamos sim, né? A gente agradece tudo aquilo que a gente passou no mês passado na mobilização do São Cosme e São Damião, da nossa Ibejada. A gente agradece a cada um e cada uma que se envolveu para que a festa fosse tão linda, para que a distribuição dos saquinhos fosse ainda mais bonita, né? Alegrando a criançada. A levar isso para os abrigos foi muito bonito e muito bacana, né? A gente contemplou 2 abrigos. O Lazinho Francisco de Assis Xavier e o Nosso Lar. Nosso Lar. 2 instituições aqui de Brasília que receberam os saquinhos que foram montados, bastante saquinho a gente conseguiu montar, além da distribuição normal, da gira de beijada que a gente fez, que foi uma festa linda. Então, a gente não poderia, nessa gira de hoje, nessa gira virtual, deixar de agradecer todo esse envolvimento, desse amor a essa beijada e essa festa tão linda que foi essa ação do Templo Escola Pai João de Aruanda, né? Então, que esse mês agora seja um mês de muita luz, muita bênção a todos vocês, né? Esse mês de Oxum, né, que a gente está iniciando, né? Primeira gira do mês de outubro, né? Então, que a gente tenha um mês de muita luz, muita alegria também nesse mês de outubro. A gente sabe que, às vezes, a gente tem alguma dificuldade de chegar na casa no Templo Escola Pai João de Aruanda, mas a gente está reforçando que nós estamos fechando as portas da casa às 19h30, justamente por uma orientação espiritual
para que a gira possa fluir naturalmente dentro da casa e que as pessoas que ali já se encontram possam se concentrar e ser atendidas da melhor maneira possível. Então, respeitem o horário de atendimento e distribuição de fichas. A casa abre às 19 horas e até às 19h30 a gente distribui fichas e dá início à nossa gira e estamos fechando, sim, as portas. Então, pedimos a compreensão de todos, pois aquele trabalho inicia na preleção e todos ali já estão sendo atendidos. E antes, quem chegava mais tarde, recebia um passe. Hoje em dia, se não tem ficha, não vai ser atendido. A gente precisa desse controle. A gente precisa desse controle. Infelizmente, é assim que a gente... Ou felizmente, né? Na verdade, é a organização espiritual. Infelizmente, para quem chega atrasado. Nós temos que nos organizar, né, no plano físico para que a espiritualidade possa nos atender. É um momento do seu cuidado, é um momento que você está sendo atendido. Então, dedique esse momento para você, com muito respeito e nos horários que tem que ser. Então, gratidão a todos aqueles que estão ali obedecendo essas regras e cumprindo da melhor maneira possível. A gente pede a compreensão de todos. Perfeito. Vamos para o nosso encerramento? Vamos sim. Vamos agradecer essa noite de hoje, agradecer todos os ensinamentos que aqui foram trazidos, agradecer a presença desses guardiões e pedir a bênção mais uma vez para esse mês que se inicia, todos nós possamos seguir em luz na nossa caminhada. Pai amado, agradecemos mais uma vez com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambura e Pemba de Angola. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambura e Pemba de Angola. Um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma bênção, uma bênção, uma bênção. Um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. Fiquem com Deus. Tchau, tudo de bom. Até a próxima semana.